Estamos recebendo convidados, Renata Panotielli, com informações importantíssimas sobre reforma tributária, é isso mesmo? Exatamente, aquele assunto lá que se você está empurrando com a barriga, daqui a pouco ela cresce e você fica escondido atrás dela. Não tem mais como a gente adiar esse tipo de conhecimento. Entidades, órgãos estão trabalhando e promovendo mais conhecimento sobre isso. É uma batalha, com certeza também são os contadores, são o pessoal que mais tem estudado para poder ajudar todo mundo nesse quesito. É importante, é um assunto que vem sendo debatido e colocado na grande mídia há algum tempo e agora está batendo literalmente a nossa porta. Ontem teve uma palestra com boa adesão, inclusive na CDV, sobre o núcleo dos contadores de Dois Vizinhos, falando sobre isso, a reforma tributária e seus efeitos práticos. Aconteceu ali no auditório da CDV e hoje a gente recebe essa equipe que organizou esse tipo de difusão de conhecimento. Está aqui já especialista em Direito e Planejamento Tributário, o Everton Jaime Gugel, para explicar um pouquinho dessas mudanças e como que afetam os profissionais e empresas. Também recebemos aqui o Jackson Rodrigues, outro grande especialista em planejamento sucessório e holdings, né? E ainda, uma alegria receber também aqui, falando pelo núcleo de contadores da CDV, o Flávio Doré. Vamos conversar, dando um bom dia para o Everton, que é quem está sendo anunciado para essas palestras, e qual que é a principal demanda desse tipo de conhecimento. Seja bem-vindo à Rádio Educadora, bem-vindo a Dois Vizinhos, direto de Cascavel, esse grande especialista, o Everton Jaime Gugel. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É com muita alegria que a gente está aqui em Dois Vizinhos. É importante a gente trazer um pouquinho do que vai ter de alterações. São muitas alterações que vão ocorrer aí no dia a dia, principalmente, né? Estamos falando de uma reforma tributária sobre o consumo. Então, vai afetar todo mundo. Renata, vai afetar no dia a dia. É nós que consumimos os produtos. É eu, é você, o Alexandre, é todos vocês, ouvintes da rádio, que vão pagar o impacto dessa reforma tributária. A reforma tributária, como eu falei, ela vai ocorrer na área de consumo. Se é na área de consumo, é onde os consumidores pagarão o respectivo tributo. As empresas fazem apenas o repasse desse tributo. Está embutido no preço. Então, todos nós seremos impactados com essa reforma tributária. E, principalmente, as empresas precisam se planejar para isso, porque vai ter alterações, inclusive e principalmente na formação do preço de venda. Então, se você não se preparar, o seu concorrente pode já estar à frente e estar se preparando. Vai ser importante você definir de quem que você vai comprar, por exemplo. E esse impacto de compra, ele vai impactar na formação do seu preço de venda. Por isso a nossa recomendação sempre é: procure, consulte uma empresa especializada, consulte o seu contador de confiança para que lhe ajude neste período de reforma tributária. A gente muitas vezes, ou enfim, essa reforma tributária foi pensada justamente para simplificar a nossa lei. A nossa lei é muito complexa, enfim, não só a tributária, como todas as outras leis. Ela de fato vai conseguir isso, ou os penduricalhos que foram colocados nessa reforma vão deixar ela complexa também? Na verdade, ela é para ser simples mesmo. Hoje, nós consumidores, a gente entende que tem tributos embutidos na compra. Porque na metodologia atual, nós temos sobre o consumo, PIS e COFINS, por exemplo. O PIS e COFINS é um tributo que ele é cobrado por dentro. Ele está dentro do preço da mercadoria que você adquire. O PIS e COFINS ele vai ser substituído pela CBS a partir de 2027. Então nós vamos ter a contribuição sobre bens e serviços a partir de 27. E a metodologia de cálculo vai ser cobrada por fora. Então, ou seja, ele vai estar destacado na nota, que é a metodologia do IVA, atualmente utilizada principalmente em outros países. Estados Unidos usam o IVA, o Paraguai, nossos vizinhos, usam o IVA também. Então, quando você vai fazer uma compra, você já compra o produto e você já sabe uma parcela que corresponde ao tributo. Você paga esse tributo à parte. Então, nós vamos ter essa metodologia no PIS e COFINS, que vai transformar em CBS, e nós teremos uma mudança também em relação ao ICMS e ao ISS. Também são dois tributos cobrados por dentro hoje, mas que na nova metodologia será cobrado por fora juntamente com a CBS. Então, nós teremos os dois tributos, teremos uma transparência para quem adquire as mercadorias. Você vai saber quanto é a mercadoria efetiva que vai para a empresa, de quem você está adquirindo, e quanto de tributo você está pagando naquela operação que vai para o governo. Simplificando, nós vamos ter de 4 tributos, se transformará em 2. Então nós teremos uma redução
sim, no trabalho dos contadores, né? Porque teremos apenas 2 tributos, né? E teremos essa transparência também em relação ao quanto o consumidor está pagando de tributo na operação. É aquela transparência que vai mostrar que nós ainda temos algumas soluções para deixar um pouco mais ágil, mas a carga cada vez mais pesada. A carga será pesada. Principalmente, Renata, você prestador de serviço que estiver nos ouvindo. Os prestadores de serviço serão os mais impactados nesta operação. Por exemplo, hoje um prestador de serviço que está no lucro presumido, que é uma metodologia mais facilitada, vamos pensar assim. Hoje, o prestador de serviço ele paga no máximo 5% de ISS. E ele paga 3,65% de PIS e COFINS. Não é contribuinte do ICMS. Então ele tem uma carga tributária de 8,65%. Nós ainda não temos uma alíquota definida. Isso é importante, não está definido. Mas há uma expectativa que essa alíquota seja em torno de 27% a 28%. Aí você imagina o prestador de serviço saindo de uma carga tributária de 8,65% e indo para 27% e 28%. Por isso a importância de você consultar o teu contador para você planejar esse momento. Porque aí nós vamos ter uma modalidade de não cumulatividade, Renata. A não cumulatividade, ela significa que você pode apropriar créditos das compras que você tem para abater dos débitos gerados pelas suas vendas. Ou seja, você paga apenas sobre o valor agregado. Só que no prestador de serviço, ele não tem insumos, ele não tem de onde adquirir. A mão de obra dele que é o principal insumo. E a mão de obra não será permitida a tomada de crédito. Ou seja, ele vai ter realmente uma carga tributária elevada de 8,65% para 27% e 28%. E isso ele vai ter que repassar no preço. Perfeito. Por isso que tem se falado muito que empresas podem ruir com essa reforma tributária, enquanto outras empresas podem, se forem inteligentes e entender essa reforma tributária, podem ganhar mais, podem crescer. Isso aí. Quem estiver preparado, quem estiver capitalizado, quem estiver bem assessorado, possivelmente estará na frente. Porque uma das metodologias, ou dos cenários da reforma tributária, que é no cenário de tomada de crédito, nós vamos ter uma alteração bem importante. Porque você só vai poder tomar crédito se o teu fornecedor, de quem você adquirir o serviço, de quem você adquirir a mercadoria, ele efetivamente pagar o tributo, coisa que hoje não existe. Então eu só vou poder me apropriar se o meu fornecedor quitar o débito. E aí vem a pergunta: você vai continuar adquirindo mercadorias e serviços de quem é um mau pagador de tributo? Então aquele mau pagador de tributo, ele vai ficar fora do mercado, porque ninguém vai querer adquirir dele, porque ele não paga o tributo e consequentemente ele não transfere o crédito para a cadeia seguinte. Então se você tem problemas com o fisco também, se prepare, você vai ter que se reorganizar para você poder permanecer também neste mercado após a reforma tributária. Perfeito. Vamos trazendo o Jackson Rodrigues para a conversa também. Ele é especialista em sucessão familiar e holding. Jackson, essa reforma também afeta essas sucessões familiares, ou ela ainda não chegou nesse tipo de operação? Enfim, como que o senhor está vendo também essa reforma tributária na sua especialidade? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes. Vai falar um pouquinho mais perto. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É uma alegria, é um prazer estar com vocês aí. E assim, na questão de sucessão, a reforma tributária está trazendo 2 grandes mudanças aí para as famílias. Um ponto importante de todo ouvinte entender é que assim, se você não fizer nada hoje com relação ao planejamento sucessório, o Código Civil já traz um planejamento pronto que o governo fez para você. Se você consultar um especialista e tiver um planejamento sucessório em vida, você consegue mudar o que está na lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o ITCMD, ele tem uma alíquota máxima no Brasil hoje de 8%. Alguns estados já aplicam essa alíquota. No Paraná, a alíquota aplicada é de 4% sobre o valor da doação ou sobre o valor da sucessão causa-mortes, no falecimento da pessoa. Com a reforma tributária, está sendo exigida o escalonamento e a progressividade de cobrança dessa alíquota. Então, pressupõe-se aí que o Paraná tenha que se adaptar ao novo regramento e ele vai alterar a legislação aumentando esse tributo para 8%. No final do ano passado, nós tivemos um projeto de lei que foi para a Assembleia Legislativa propondo já esse aumento para 8% e passaria a vigorar a partir de maio desse ano.
acredito que por motivos políticos foi retirado de pauta, não foi aprovado e ainda continua os 4%. E a partir, então, provavelmente desse ano ou do ano que vem, eles devam ser obrigados aí a fazer essa mudança e com certeza vem aumento de carga tributária para o setor de sucessões, vamos chamar assim. E uma outra situação que também está mudando com a legislação é a questão do local de incidência do ITCMD. Até então era no local de abertura do inventário, no caso de causa-mortes, e no local de propriedade do imóvel. E aí agora eles estão colocando só no domicílio do contribuinte. Então o estado de domicílio vai ficar com toda a arrecadação do ITCMD. Aí com relação a bens imóveis tem algumas outras diferencinhas ali, mas o principal ponto seria esse. Então assim, vem aumento de carga com certeza. Ou seja, né? Acaba sendo assim. Sempre assim, né? A gente fala nisso em reforma tributária e tudo mais, parece que é um assunto que vai atingir, vamos lá, o empresário vai atingir. Mas falando na pessoa física, naquela pessoa que ganha, sei lá, porque às vezes não vai ter nem declaração de imposto de renda, etc. Como que essa reforma tributária vai afetar essa pessoa também? Que eu acho que é a grande maioria dos brasileiros. Em que sentido que essa reforma chega no bolso do brasileiro ou chega na rotina de um brasileiro aí que tem, vamos lá, o seu salário até R$5.000, que agora vai ser isento de imposto de renda? Totalmente impactado, né, Alexandre? Porque quando a gente fala de contribuinte, nós temos o contribuinte de fato e o contribuinte de direito que falam, né? O contribuinte de fato, como para rimar, né, é o que paga o pato. É todos nós. É nós que pagamos o tributo. Essa reforma, como eu falei, ela é do consumo. Então, se está no consumo, é o contribuinte final, o consumidor final que vai pagar o tributo. Então, todos nós, assalariados, quando a gente for no mercado, quando for abastecer o carro, nós vamos pagar esse tributo. O empresário, a empresa, ela é o contribuinte de direito, porque é ela que pega o dinheiro arrecadado, então, pela venda e repassa para o governo. Ela é apenas um intermediário. Então, o impacto, efetivamente, vai ser lá no bolso de quem consome. Então, as empresas, pode ter certeza, qualquer empresa que revenda, que produza, que preste serviço, o empresário não vai sair perdendo. O empresário vai colocar isso no preço. Então, a discussão vai sair perdendo porque o preço continua subindo e o consumidor consegue uma isenção de uma coisa ou outra, mas nas vias de fato a gente ainda vê, tomara que pare de ver, certas bitributações que acabam acontecendo. A gente paga o imposto por causa de um produto, daí a gente vai revender, paga outro e assim vai virando uma bola de neve. Essa clareza de diminuir de 4 para 2, com certeza facilita o entendimento, a transparência, talvez a gente consiga ver melhor de onde que vem a facada. Se a facada vem de lá ou vem de cá. Mas essa sanha arrecadatória é a maior preocupação, que é importante fazer uma reforma, sim, e que venha reforma tributária e trabalhista e política e eleitoral também de preferência. Porque o brasileiro parece que para a cada um ano. A gente rende um ano para tudo para eleger prefeito, porque é um ano para eleger prefeito, vereador. Aí a gente rende para tudo, porque agora é majoritário, é governador, é deputado, é não sei o quê. A gente vive truncado, parece que dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. Isso é uma conjuntura que, se pudesse puxar todas essas reformas necessárias, quem sabe a gente começa a enxergar vantagem um pouco nisso. Você vê que a máquina também precisava ser arrumada de outras formas? Com certeza, né? Precisa passar por uma reforma administrativa, né? Mês a mês, ano a ano, o Brasil está arrecadando muito. Está batendo recorde atrás de recorde com a arrecadação tributária. Então o problema não é a arrecadação. E a gente percebe aí um déficit muito grande, principalmente nas empresas públicas. Porque empresa pública não tem dono, vamos dizer assim, né? Ou os donos somos todos nós. Então não há essa preocupação. Na sua casa, por exemplo, se você gasta mais do que você ganha, você já tem uma preocupação muito grande, você já fica preocupado com o mês que vem, com o que você vai fazer. Agora, nossos administradores públicos parece que não tem essa preocupação, né? Então, com certeza precisa passar por uma reforma administrativa, precisa repensar nos gastos do governo também, aonde vai aplicar corretamente esses recursos, para que sejam bem administrados e aplicados, trazendo sim arrecadação alta, mas também com serviço público de qualidade para todos nós, né? Nesse ano a gente chegou em 2 trilhões aí, no comecinho de outubro, né? Que é já um recorde. Todo ano a gente bate recorde. Jackson, a recomendação
para empresários, para, enfim, principalmente empresários nesse primeiro momento, é já buscar os seus contadores e ir organizando essa questão para estar ciente dessa reforma tributária, é isso? É isso, porque assim, a questão da sucessão, ela envolve algumas coisas além da parte contábil e fiscal. Então é muito importante, além do contador, envolver especialistas jurídicos ali nessa questão, pois envolve direito patrimonial, direito tributário, direito sucessório de herança familiar, toda a parte tributária e contábil e a parte principal ali, que é você conseguir entender todo o que aquela família está passando, como que aquele patrimônio foi conquistado e qual que é a vontade dos pais com relação àquele patrimônio na passagem para os filhos. E aí sim você consegue fazer um planejamento patrimonial muito mais assertivo. Perfeito. Eu só queria colocar um pouquinho na conversa nosso Flávio Doré, porque às vezes dá uma preguiça de ser adulto, né, de crescer, dá vontade de ficar no mundo do Peter Pan, a terra do nunca, porque realmente não é fácil dar conta de tudo isso, trabalhar, pagar imposto, criar as pessoas, fazer a nova geração, estimular os empresários, tá tudo muito complicado. Com boa vontade a gente consegue agora passar por mais essa. Bom dia a todos, bom dia, tudo bom? Primeiramente agradecer a oportunidade, né, de trazer o pessoal aqui de Cascavel. Qual foi a ideia de nós trazermos eles aqui, né? Pegando o link que o Alexandre falou, trazer o empresariado também para o meio da brincadeira, né? Porque é muito fácil, com essa reforma tributária, o empresariado de repente sentar na cadeira e dizer é responsabilidade do contador, né? Sim, é responsabilidade do contador, sim, a gente entende que a gente está correndo atrás, né? Mas o empresário, ele tem que entender que ele vai ter uma participação muito decisiva dessa reforma tributária, né? Porque senão ele não vai acompanhar as mudanças, e as mudanças, como podemos falar assim, parecem ser simples, né? Mas elas vão acarretar em muitas coisas. Como a gente já vem comentado, vão acarretar treinamento de profissionais, a empresa vai ter que ter um profissional capacitado dentro da empresa, softwares para administrar. Isso é tudo um leque de coisas que a gente vai precisar ter para que o empresariado consiga entrar e fazer essa reforma tributária sem ter muitos impactos, né? Renato, a gente trabalha nessa área aí há muito tempo, né? Muito tempo, né? E um tédio, né? Zero tédio. Não, a gente vai só ficando com o cabelo branco, barba branca, mas isso é normal, né? Isso não tem o que fazer, né? E então a gente já viu várias situações, né? E eu vejo que de todas, né, Everton, a gente vem comentando que isso é uma inclusão, né? É uma inclusão dos que não pagavam tributo, né? Então vários setores, eu tô na minha, não, agora você vem para cá. Você vê, então, o governo fez uma reforma que está incluindo pessoas. Tecnicamente, ele vai aumentar a arrecadação. E o que a gente fica, com o passar dos anos, a gente vai observando, dizer, aonde que é empregado tudo isso? Não. Quantas vezes você só arrecada e para onde que vai? Essa que fica a boa pergunta, né? E a distribuição, Everson, né? Que nós estávamos conversando ontem, a distribuição, que hoje ficaria uma fatia grande para o município, né? Vai passar para um comitê gestor, e esse comitê gestor vai estar lá em cima, ele vai decidir o que vai fazer com esse dinheiro. Então, ao tempo que esse dinheiro vai retornar para o nosso município, né? Mas então é isso, temos desafio pela frente, né? E a ideia de trazer eles aqui foi exatamente para trazer o nosso empresariado, ele entender que eles têm que participar juntamente com nós contadores. Perfeito, olha, é importante a gente se atualizar, não adianta tapar o sol com a peneira, aquela coisa que acabou, não saber o que está acontecendo. Isso é muito sério, né? Cada dinheiro que a gente arrecada, que a gente trabalha, que a gente faz, precisa você ter a consciência, o domínio do que vai ser destinado, o que é para arrecadação, aonde que vai ser destinado também, e a gente fica de olho nisso tudo. Por quê? Porque a gente sabe o valor de cada realzinho que a gente trabalha e com muita dedicação acaba fazendo. Então, procurem especialistas, não dá mais para se alienar. Dois Vizinhos vive essa porta aberta através, inclusive, do núcleo de contadores, através de muita informação. Mas cuidado, né? Cuidado com quem você vai se informar. É realmente importante tomar as devidas precauções e não deixar mais para amanhã. É para ontem, né, Everton? É isso mesmo? Isso mesmo, Renata. Temos que nos preocupar, sim. Não adianta esperar chegar 2027.
Esperar chegar 2032, quando vai ter efetivamente 100% da reforma tributária. Tudo começa antes, começa com antecipação. Quem se previne tem sucesso lá na frente. Então, você empresário, consulte sempre o especialista para que ele possa estar te auxiliando em todas as tomadas de decisões.